Alô, nação rubro-negra, chegando para mais um vídeo especial aqui no Coluna do Fla. Top 10 estádios para o Flamengo. Vamos falar sobre o grande sonho do Flamengo enquanto instituição. O grande sonho da nação rubro-negra, a maior torcida do mundo, que merece, é claro, essa cereja do bolo. É o sonho que a gente tem que realizar e vai realizar. Até o presidente atual do Flamengo, estamos em 2024, o Rodolfo Landim, certa vez falou no próprio Maracanã: o Flamengo tem que ter um estádio para mais de 100 mil pessoas. E olha, nessa eu tô 100% de acordo com o presidente Landim. Tem que ter mesmo. Agora, se vai ser no gasômetro em outra região da cidade, isso a gente ainda não sabe, mas tem que sair do papel. E aqui vão algumas referências que a equipe do Coluna do Fla montou, debateu, estudamos, e aqui está a lista de top 10 estádios pro Flamengo. Comente bastante aqui embaixo, deixa o like, compartilha, roda a vinheta e vamos com tudo. Na 10ª posição, a Arena do Grêmio. Sim, um estádio brasileiro, um estádio super vertical com as cores do clube, sem as cadeiras atrás do gol à esquerda das cabines de transmissão. É um estádio muito interessante, tem uma boa acústica, localizada no bairro Farrapos, em Porto Alegre, a nova casa do Grêmio, né? O Grêmio se despediu do Estádio Olímpico, que era a sua casa tradicional, para a Arena do Grêmio, um estádio bem vertical, como eu falei, são 4 lances de arquibancada, 4 andares de arquibancadas, então é um estádio muito grande, são mais de 55 mil torcedores de capacidade, então não serve pro Flamengo essa capacidade, mas serve pra gente olhar e bater: opa, esse estádio é legal, é uma excelente estrutura não só para o torcedor, mas para os jogadores, para a imprensa, é um ótimo estádio, dos melhores estádios do futebol brasileiro. Quero fazer uma menção honrosa aqui, não estão na nossa lista, mas o estádio do Palmeiras é muito bom, o estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena também é um excelente estádio, cada um tem os seus defeitos, vamos lá falar. O Palmeiras tem uma questão com gramado que é quase que insolúvel. Tem também atrás do gol à esquerda um problema, né, que atrapalha um pouco a acústica, é diferente, a arquibancada ela não acompanha o restante do estádio, isso porque o estádio foi refeito no antigo Parque Antártica. E o estádio do Corinthians ele é mais vazado, né, então a acústica também não se beneficia, não tá numa localização tão legal, numa região mais afastada da cidade, lá na zona leste de São Paulo, em Itaquera. Muitos torcedores de outras regiões têm dificuldade para acessar. Nisso o Maracanã é campeão, melhor localizado impossível, não tem como, bem no centro do Rio, transporte de todos os lugares pra cá, fica fácil o acesso pra geral. Então quero deixar essa menção pro estádio do Palmeiras, pro estádio do Corinthians, mais na 10ª posição, a Arena do Grêmio. O Beira-Rio não entra aqui não. Abel Braga gosta muito do Beira-Rio, mas o Beira-Rio ele é um pouco afastado do campo em relação à Arena do Grêmio. É um estádio que não tem essa verticalidade, não bota tanta pressão como a Arena do Grêmio. Tem apenas mais um estádio brasileiro aqui na nossa lista, já já você vai descobrir. Na 9ª posição, um estádio que tem toda uma magia, o estádio mítico La Bombonera. Por que La Bombonera? Por conta do seu formato que lembra uma caixa de bombons. Já parece uma história meio esquisita, mas é isso mesmo. Tem todo o bairro mobilizado com as cores do Boca Juniors. Enfim, é um ambiente extremamente hostil para a torcida visitante, e esse é um ponto importante para o estádio do Flamengo. Tem que ser hostil, sim, para a torcida visitante. Nada de tapete vermelho para quem tá chegando de fora, é a casa do Flamengo, e La Bombonera é ótima nisso. O estádio é extremamente vertical também. Tem a sua acústica muito favorecida até pela parte frontal às cabines, né, que é um retão dos camarotes, etc, porque bate o som, volta ali, vai pro campo. Então é um estádio de muita pressão, a casa do Boca Juniors, que vai certamente passar também por reformas e vai ficar ainda mais impressionante. É sem dúvida alguma, depois do Maracanã, o estádio mais famoso aqui da América do Sul, La Bombonera. Aliás, tem outro estádio em Buenos Aires aqui na nossa lista que acho que tá no mesmo patamar de importância, mas Bombonera, em termos de mítica, é com certeza o estádio mais temido da América do Sul. Você acredita que o Flamengo vai fazer o estádio mais temido do Brasil? Eu acho que vai, porque o Flamengo pensa numa capacidade acima de 100 mil torcedores, o Flamengo quer ter um estádio com uma acústica forte, um estádio com a presença da torcida do Flamengo, um estádio hostil para os visitantes, pelo menos é essa cartilha que a nação rubro-negra impõe. Então, se o Flamengo cumprir todos esses elementos, o Flamengo certamente vai chegar lá e vai ter o estádio mais impressionante do mundo. Esse é o sonho, esse é o objetivo. O Flamengo mais querido do mundo. O Flamengo é o grande time do Brasil, que é o país do futebol, país pentacampeão, então quem sabe o Flamengo não chegue lá. Eu boto fé, eu boto fé. Seguindo aqui, na 8ª posição, a Arena da Baixada, o estádio mais barulhento do futebol brasileiro, com o seu impressionante teto retrátil, né? Parabéns ao Atlético Paranaense, que consegue ter essa sua casa, que agora até vendeu o naming rights, né? Se chama Liga Arena. É um estádio muito impressionante, muito difícil de se jogar contra o Atlético Paranaense por lá. Claro, tem também o gramado sintético, que a gente não gosta, não é bacana, diferencia, pode gerar lesões. A
a FIFA não gosta, na Copa do Mundo não existe gramado sintético, então não é algo muito bacana, mas é um estádio de respeito, com aquele teto retrátil famoso, estádio reformado para a Copa do Mundo de 2014. A Arena do Grêmio não é estádio de Copa, não segue ali o padrão FIFA, mas dentro do tal do padrão FIFA, a Arena da Baixada tira onda e, na minha opinião, é o melhor estádio brasileiro, apesar da capacidade ali de 40 mil torcedores aproximadamente, tá bem longe do que o Flamengo deseja. Bom, a gente falou do estádio do Palmeiras, que é o Allianz Parque. Faço uma menção ao estádio da Juventus, que é muito bom, que é o estádio Allianz de Turim, mas o estádio de Munique é brincadeira. Inaugurado em 2005 para a Copa do Mundo, em formato de pneu, a iluminação desse estádio é incrível por dentro, por fora. Um dos estádios mais bonitos esteticamente, claro que o fator estético, a gente quer ter o estádio mais bonito possível, é lógico. E o Allianz Arena de Munique é tudo isso e muito mais. É a casa do Bayern de Munique, o maior clube alemão, um dos maiores clubes do mundo, né? Certamente um dos 5 maiores clubes do planeta. Aliás, quais são os 5 maiores clubes do planeta? Mengão tá nessa? Eu acho que tá. Bayern de Munique tem um estádio sensacional para 75 mil torcedores. Não é um alçapão, não é o estádio mais barulhento da Alemanha. Gente, eu não vou entrar aqui no número de decibéis, na angulação exata do estádio, porque eu acho que são detalhes. Aliás, esse tipo de detalhe quem conta muito bem é o Fabrício Kika do canal Mundo da Bola, que é uma referência pro nosso vídeo de hoje também. Mas tá aí, na 7ª posição, é belíssima casa do Bayern de Munique, super moderna, é feito em 2005 e ainda super moderno, o Allianz Arena. Na 6ª posição, galera, um estádio que certamente vai te surpreender. Você talvez nunca tenha ouvido falar nesse estádio, mas é um estádio na Turquia, onde a torcida é extremamente apaixonada. Talvez a maior rivalidade do futebol mundial, uma das maiores é Fenerbahçe e Galatasaray, e a casa do Galatasaray é um negócio de maluco. O Rams Park, né, o Turk Telecom, é um estádio extremamente barulhento, com uma acústica impressionante. A angulação do estádio, uma verticalidade top, a acústica absurda. É, segundo estudos, o estádio mais barulhento da Europa, ou seja, e provavelmente do mundo. O estádio do Galatasaray certamente é um estádio que o Flamengo deve visitar, deve conhecer, se aprofundar sobre as características, né, dessa construção e ter como um ótimo referencial. Tá aqui na nossa 6ª posição. O estádio do Galatasaray é extremamente hostil para quem vai jogar lá de visitante. Um outro ponto super importante, né, o termo que os arquitetos especialistas, e aqui o próprio Kika fala muito disso, é o estresse visual. Esse fator, o estresse visual, ele é super relevante porque o jogador visitante, ele não tem pra onde olhar em estádios como, por exemplo, a Arena da Baixada, quando tá tudo fechado, o cara olha pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo, é tudo Atlético Paranaense, é tudo hostil, é gente gritando, xingando o tempo todo, isso incomoda o adversário, e é claro que esse é o objetivo, favorecer o clube mandante, ter a sua torcida dominando todo o campo visual, periférico, tudo, no olhar do jogador adversário. Então isso é importante pra gente levar em conta também, quando a gente pensa no estádio ideal para o Flamengo. Eu quero fazer algumas menções honrosas, já deixando esse ponto colocado aqui, que é muito importante para nossa lista também. Lembrar do estádio do Atlético de Madrid, do estádio Monumental 1, onde o Flamengo foi campeão da Libertadores, estávamos lá, toda a equipe do Coluna do Fla, eu, o Anderson, o Simon, toda a galera do Coluna, o Túlio estava presente também. Foi inesquecível e é um grande estádio, era o estádio de maior capacidade da América do Sul na época, em 2019, vale essa menção também. O estádio do Tottenham é incrível, o novo estádio do Tottenham em Londres é fenomenal. A casa do Valência, a casa do Atlético de Madrid, né, o Civitas, enfim, já mencionei Corinthians, Palmeiras, todos grandes estádios, mas seguindo aqui, na 5ª posição, agora o bagulho fica sério, é top 5 no Coluna do Fla. Deixa o seu like, se inscreva e vamos seguindo a nossa lista. Existem estádios baratos que podem ser levados em conta na construção do estádio do Flamengo, como o Campeão del Siglo do Peñarol, que é um estádio super bem resolvido, mas existem estádios caros, mas que quando a gente olha, o estádio diz a que veio, né? O Soccer City, que foi o palco da final da Copa do Mundo de 2010, é um estádio para 94 mil torcedores, quase 100 mil torcedores. É um estádio extremamente impactante, imponente nas suas arquibancadas, são vários andares de arquibancada, numa angulação muito boa, tem uma acústica incrível. É um estádio, de fato, que o Flamengo pode olhar, se pintar de rubro-negro, nossa senhora, esse estádio fica incrível. Tem outros como o Ninho do Pássaro, o estádio da Copa do Mundo da Rússia também, o Luzhniki, né? Até acho que o Brasil foi eliminado nesse estádio, não é bom lembrar, mas o Soccer City, na África do Sul, em Joanesburgo, né? Gigante, na maior cidade africana, em Joanesburgo, o Soccer City se destaca, foi o palco da final da Copa do Mundo de 2010, onde a Espanha foi campeã pela primeira vez. 4º lugar, o absurdo, mas monumental. O Monumental de Nunes ficou
coisa de maluco, um estádio que vira o estádio de maior capacidade da América do Sul, uma reforma impressionante. Em 2023 reabriu e olha, foi super impactante. O São Paulo sonha em fazer algo parecido com o Morumbi e acho que o Flamengo deve fazer algo parecido também com o seu estádio. O Estádio Monumental de Núñez é um estádio antigo, como o próprio Morumbi, como o Maracanã, enfim, o Mineirão, esses estádios arredondados aqui do futebol sul-americano, são estádios super famosos, mas aproximou demais o torcedor do campo e esse fator tem que ser no limite mesmo, no máximo permitido pela FIFA. O torcedor tem que estar quase dentro de campo para gritar no ouvido do adversário, apoiar a sua equipe. O Estádio Monumental, ele era extremamente distante, tinha ali pistas de atletismo que foram retiradas e nessa aproximação que gera um aumento de capacidade, lembrou muito a geral do velho Maracanã. Então o Estádio Monumental de Núñez, o MAS Monumental, a partir de agora, é o melhor estádio da América do Sul e deve sim ser a referência, uma das referências para o Flamengo na construção do seu estádio, da nossa casa, o Estádio do Flamengo. Daqui a alguns anos essa lista pode mudar, novos estádios estão sendo construídos e vários estádios importantes, emblemáticos, míticos do futebol mundial também. É o caso do Camp Nou e é o caso do nosso terceiro colocado, Santiago Bernabéu. Gente, o Santiago Bernabéu antes, com a sua capacidade já de 83 mil torcedores, já era um espetáculo. Imagina agora que vai aumentar. É um fenômeno esse estádio, a casa talvez do maior clube do mundo, do Real Madrid. Eu ainda acho com certo clubismo que o Flamengo é o maior clube do mundo, mas pros entendidos, o Real Madrid é o maior campeão de Champions, etc, etc. Tem de fato a sua casa como um lar de respeito, né? Imponente, difícil de se jogar contra. É uma torcida que muitas vezes não é a mais quente nem do futebol espanhol, mas tem uma acústica que favorece o canto do torcedor. É próximo do gramado, então é de fato um estádio dos sonhos. Santiago Bernabéu ocupando a terceira posição com louvor. Se tem uma coisa que o Real Madrid pode esperar é nisso. O Real Madrid pode esperar que o Flamengo, quando construir o estádio, vai bater o Santiago Bernabéu. Olha, galera, e agora no segundo lugar, o estádio que de fato chama mais atenção no mundo, né? O estádio que foi da Copa do Mundo de 74, foi da Copa do Mundo de 2006. Os alemães são muito competentes e fizeram em Dortmund um estádio absolutamente incrível. É a maior média de público de um clube no futebol europeu. O Borussia Dortmund tem a sua casa, o Signal Iduna Park, né? O Westfalen Stadium, em Dortmund, na Alemanha. E é um estádio absolutamente incrível, com a mítica muralha amarela numa angulação impressionante, extremamente vertical. São 25 mil lugares só nessa muralha amarela. O estádio tem capacidade para mais de 80 mil torcedores. A média de público é superior a 80 mil torcedores em todo o ano. É a maior média de público. Em 2015, a revista The Times listou como o melhor estádio do mundo, né? O Signal Iduna Park é o estádio dos sonhos para o Flamengo, pensando em acústica, pensando na verticalidade da arquibancada, e esse palco, esse ponto atrás do gol é muito imponente. Então imagina as festas da nação rubro-negra tendo o estádio como o Signal Iduna Park, favorecendo o canto da maior torcida do mundo. Gente, não é bom nem pensar, ninguém segura o Flamengo mais. Tá na segunda posição. Parabéns ao Borussia Dortmund, que tem um estádio fabuloso. E no primeiro lugar, não sei se você já sabe, alguns eu acho que já mataram. No primeiro lugar, o velho Maracanã. O que fizeram com o Maracanã é um crime, é uma sacanagem, um absurdo, um escárnio, é uma pena. Não sei se vai voltar, acho que nunca mais vai voltar ao que era, mas o Maracanã já recebeu, inclusive na final da Copa do Mundo de 1950, 200 mil torcedores. E em outros jogos também, não tinha muito como você calcular a quantidade de gente que tinha no Maracanã, que a galera entrava, pulava, ia com tudo. Vários jogos já tiveram mais de 200 mil torcedores no Maracanã, isso não foi divulgado oficialmente, mas o Flamengo já jogou diversas vezes para mais de 100 mil pessoas. É o clube que mais jogou para mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Os maiores públicos da história do futebol de clube são do Flamengo, e o velho Maracanã, com a geral, é tudo de bom. Claro, o novo Maracanã tem uma vantagem em relação ao Maracanã do PAN, né? O Maracanã refeito para 2007, que é a aproximação, né? A proximidade do torcedor do campo de jogo. Mas dá para aproximar ainda mais, dá para botar o povão, dá para aumentar a capacidade, que hoje é de 78 mil torcedores, já foi de quase 200, mais de 200. Então, volta geral, volta Maracanã, seria tudo de bom. Se não voltar, o Flamengo que faça o estádio se inspirando no velho Maracanã. Essa é a minha proposta, é a nossa proposta aqui do Coluna do Fla. Qual é o estádio dos sonhos do Flamengo? É o velho Maracanã. Então é aquilo, sonhar com aquilo que a gente já viveu, não sei se é possível, dá até pra colocar melhorias, adicionar detalhes, essa questão da acústica, não sei se com o teto retrátil, observando o que acontece na Arena da Baixada, se inspirar na muralha amarela do Borussia Dortmund, enfim. Em cada lugar do mundo a gente vai pincelando, vai
vai achando referências para nossa casa, para o nosso estádio. E de novo, eu concordo que tem que ser para mais de 100 mil torcedores. Existem grandes estádios do mundo para mais de 100 mil, até na Coreia do Norte, um estádio imenso, para 140 mil torcedores, se não me engano. Então, o Flamengo pode sim olhar para esses grandes palcos do futebol mundial e confiar no tamanho da sua torcida. Então, se o Flamengo fizer um estádio para menos de 80 mil torcedores, eu confesso que vou ficar decepcionado. Vou ficar muito chateado, porque o Flamengo lota o Maracanã sempre. E o Flamengo, hoje o Maracanã tá pequeno pro Mengão, esse é o grande fato. Então, no primeiro lugar de estádio ideal pro Flamengo, como uma referência, como uma inspiração, o velho Maraca. Você concorda? Você gostou da nossa lista? Então deixa o like e comenta aqui embaixo. Quer criticar? Quer cornetar? Pode, tá liberado. Faça sua lista, tamo junto e até o próximo Top 10 aqui no Coluna do Fla.